Aleluia, glórias a Deus, graça e paz, irmãos. Eu gostaria de dividir uma palavra com todos vocês, e qual o Senhor falou comigo fortemente no meu coração. Peço desculpa pela iluminação que está um pouco ruim, mas o que importa é o conteúdo daquilo que será dito nesse vídeo. Eu gostaria de ler aqui o livro de Isaías, no capítulo 5, para que os irmãos venham a entender a revelação da parte do Senhor. O livro de Isaías, capítulo 5, diz assim: Cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha, um outeiro fértil. Ele a cavou e limpou das pedras e a plantou de excelentes vides. Edificou no meio dela uma torre e constituiu nela um lagar. E esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora vos direi o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei a sua cerca para que sirva de pasto, derrubarei a sua parede para que seja pesada e a tornarei em deserto. Não será podada nem escavada. Sarças e espinheiros crescerão nela. Darei ordem às nuvens para que não derrame chuva sobre ela. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Aleluias. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta das suas delícias. Ele esperou que exercesse justiça, mas viu a opressão, retidão, mas ouviu o clamor. Ai dos que se ajuntam casa a casa e reúnem herdade a herdade, até que não haja mais lugar, e fique como únicos moradores no meio da terra. Aos meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade que muitas casas ficarão desertas, até as casas grandes e excelentes ficarão sem moradores. 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homem de semente não dará mais do que uma efa. Ai dos que se levantam cedo de manhã para correr atrás da bebida, que continuam até a alta noite, até que o vinho esquente. Harpas e liras, tamborins e flautas, e vinho há nos seus banquetes, mas não olham para a obra do Senhor, nem consideram as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado como cativo por falta de entendimento, os seus nobres terão fome, a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumenta e o seu apetite, e abre a sua boca. Desmesuradamente para lá descerá a glória deles, a sua multidão, a sua pomba e os que entre neles folgam. Então o homem será abatido e a humanidade será humilhada. Os olhos dos arrogantes se humilharão. O Senhor dos Exércitos, porém, será exaltado por sua justiça. Deus, o Santo, será santificado por sua retidão. Então os cordeiros pastarão como em pastos seus, e entre as ruínas dos ricos se apacentarão os carneiros. Ai dos que puxam a iniquidade como cordas de vaidade, e o pecado com tirantes de carros, e dizem: apressa-se Deus e acabe a sua obra, para que a vejamos. Aproxime-se e venha o conselho do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que justificam o ímpio por suborno e o justo nega a justiça. Portanto, como as chamas do fogo consomem o restolho e a palha se desfaz na chama, assim será a sua raiz como podridão
e a sua flor se esvanecerá como pó, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo e estende a sua mão contra ele e o fere. As montanhas tremem e os cadáveres são como montouro no meio de suas ruas. Contudo, isso não tornou atrás a sua ira, mas ainda está alçada a sua mão. Glórias a Deus. Amados e queridos irmãos, essa palavra que eu li agora para os irmãos, eu estive lendo anteriormente e confesso que derramei lágrimas, porque aqui o Senhor está falando com um povo que foi escolhido, com um povo que foi chamado, um povo pelo qual o Senhor teve todo o cuidado de que não faltasse o suprimento de suas necessidades, um povo que o Senhor o levantou para dominar sobre as outras nações, mas nós vemos que por diversas vezes Deus cobra o seu povo por desobediência, por falta de caráter, por comportamentos obscenos, e em todo tempo Deus tem dado oportunidade ao seu povo de se arrepender. Mas como nos tempos antigos, hoje nós seres humanos do século XXI nos encontramos da mesma forma. A parábola da semente vai dizer que o semeador saiu a semear, e quando ele sai a semear, ele deixa cair algumas sementes no meio do caminho, e ele continua semeando, e semeia em uma terra rochosa, semeia em uma terra de espinhos, e finalmente ele semeia numa terra boa e fértil para se semear. Louvado seja Deus, porque Deus tem sido muito claro nos últimos tempos, nos cobrando temor, nos cobrando obediência, nos lembrando da onde Ele tem nos tirado, e desta mesma forma fez com o povo do Egito, e infelizmente este povo não obedeceu. E dado-nos os direitos de ser filhos de Deus para aqueles que creem que Jesus é o unigênito, que Jesus é o único Filho, e que Ele veio e morreu e ressuscitou ao terceiro dia, nós com eles ressuscitaremos naquele grande dia. Mas o que eu quero nesta mensagem deixar é uma questão muito importante para o cristão, porque em todo o tempo dessa parábola, Deus está tratando com pessoas que estão dentro das igrejas, que estão indo às igrejas, estão como terras infrutíferas, como solo rochoso, como solo que cresce espinhos, como lugares infrutíferos que a palavra é semeada, mas Satanás tem roubado a palavra do coração do ser humano. Quando Satanás não rouba, as situações e as dificuldades, as lutas da vida têm sufocado, e outras situações pela qual a palavra nos ensina. O que de fato eu gostaria de observar nessa palavra, nessa mensagem, é que qual tipo de terra que nós temos sido? Em que terra o Senhor tem nos assemelhado? Será que as dificuldades e as lutas da vida, será que as preocupações irão nos sufocar?
Será que nós temos permitido que Satanás roube a palavra do Senhor, endurecendo os nossos corações? Será que o que nós realmente queremos é estar na presença do Senhor e temos nos esforçado? Porque a Bíblia diz que quem conhece o som do nosso coração é o próprio Senhor, é o próprio Deus. E não há maneira de você enganar a Deus, você só engana a si mesmo quando finge um comportamento cristão, quando na verdade dentro de você tem um comportamento ímpio, enganoso. João vai dizer em suas cartas que aquele que diz que não tem pecado já pecou, pelo fato de dizer que não tem pecado. É importante que nós viemos reter a palavra, averiguar a palavra, esconder na tábua dos nossos corações a palavra, para que nos tempos difíceis nós possamos nela nos firmar, nos assegurar da nossa salvação. Tempos vêm que serão difíceis, mas tenho visto que durante alguns dias eu tenho observado que as pessoas que mais entraram em pânico na situação que nosso país tem vivido são os cristãos. Quando a palavra de Deus já avisou que haveria esses tempos, mas que não era para que nós viemos a temer, porque coisas ainda piores ainda estão por vir. Que a nossa preocupação hoje seja em ser uma terra fértil, seja em que Deus possa semear em nossos corações a sua santa palavra e que ela venha a gerar frutos e alcançar milhares e milhares de vidas que precisam de ouvir a palavra da salvação. Não temam, não se estremeçam diante da dificuldade, não se estremeçam diante dessa situação. Preocupe-se com o dia futuro. Se você tiver a oportunidade de estar vivo, se você irá obter a salvação. Se preocupe em ganhar almas e pregar a palavra do Senhor e viver esta palavra com pleno vigor, meditando de dia, de noite, tomando a cautela para não pecar contra o Senhor. Fique firme, firme-se na rocha, seja verdadeiro, seja terra fértil, porque a semente está sendo plantada, mas a terra que está sendo plantada, a qual você é você que decide. Eu não posso apontar qual tipo de terra que você é. O irmão fulano não pode apontar que tipo de terra você é. Você decide que tipo de terra você quer ser. Lembre-se que para aqueles que endurecem o coração, o fim é trágico. Para aqueles que ouvem e permitem que Satanás roube a palavra, ou que as preocupações e as dificuldades da vida venham sufocar, é triste o fim para essas pessoas. Seja terra fértil, esteja firmado em Cristo, que o Senhor venha tratar no seu coração a necessidade pela qual a sua alma precisa. Que neste tempo de angústia e de tribulação, no qual esse país vive, que nós, cristãos, servos do Deus Altíssimo, possamos nos posicionar como fiéis a Deus, como Deus tem sido fiel, porque nada é mais poderoso que o nosso Deus, pois Ele criou os céus e a terra, toda espécie de tipos de árvores e animais, criou o ser humano no pó da terra e nos deu a oportunidade, ainda que o primeiro homem venha pecar. Nós, como descendentes, somos e temos a oportunidade de ser resgatados pela salvação em Cristo Jesus. Se você é um salvo em Cristo Jesus, se você está firmado na rocha, se você é uma terra fértil, pregue a palavra, ore ao Senhor, ensine as pessoas, para que as pessoas não se amedrontem diante dessa situação. E se elas quiserem correr para pedir socorro, clame ao Senhor. É isso que nós temos que fazer.
Esta é a minha obrigação, é a sua obrigação como servo de Deus, como cristãos. Estar firmados, ser uma terra fértil, produzir frutos que possam beneficiar vidas. Reflitam sobre quem nós somos diante da dificuldade. De fato que se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Mas nós temos que estar em vigilância, tendo a nossa mente centralizada na palavra, porque se nós lemos a palavra, entendemos que isso é algo natural, que precisa acontecer, e não nos amedrontarmos e mostrarmos medo diante dessa situação. Se nós cristãos nos amedrontamos, imagine esse povo que anda na escuridão, que não tem a palavra semeada em seu coração. Deus abençoe grandemente a todos que ouvirem a esta mensagem, que o Senhor possa fortalecer a cada um, dando entendimento, e que o Senhor visite o seu coração, tratando ele, podando ele, regando ele, e que ele venha a dar fruto, em nome do Senhor Jesus.